Olá, turma, vamos lá, né? Mais uma aula aqui de física, né? Ter aí as turmas do terceiro ano. Sou o professor Juca, para quem não me conhece. E a gente vai falar sobre eletricidade, eletrodinâmica, associação de resistores. A aula tem como foco no Enem. Conteúdos são cobrados, geralmente são cobrados no Enem, tá bom? Passando aqui o slide. Vamos falar sobre a associação de resistores. Nas aulas anteriores a gente já viu sobre resistores elétricos. Agora vamos falar sobre a associação deles, tá? E o que é, né? O conjunto é o circuito elétrico formado por dois ou mais elementos de resistência elétrica iônica, no caso constante. E eles podem ser ligados em série, paralelo ou ainda em uma associação mista. Quando ligados em série, os resistores são percorridos pela mesma corrente elétrica. Então é importante salientar que eles ligados em série, geralmente eles são percorridos pela mesma corrente elétrica, tá bom? E em paralelo, o mesmo potencial elétrico. É igual para os resistores associados, ou seja, em série eles possuem a mesma corrente elétrica e em paralelo eles possuem o mesmo potencial elétrico, é conhecido como tensão, como DDP, a alimentação do circuito, tá bom? Como se fosse um exemplo, a bateria, uma pilha, é dessa forma aí. Passando aqui, a gente vai ver aqui os resistores em série. Vamos direto aqui para a nossa imagem, né, a nossa configuração, já que a gente tem a representação aqui ligada em série. Geralmente essa representação é o desenho de resistores, e aqui nós temos três resistores, R1, R2 e R3. Aqui seria o resistor, né, o resistor físico, né, ele faz um exemplozinho aqui que ele está sendo ligado em série, né? Os três resistores ligados em série. O que é importante, né, é vocês destacar que eles são percorridos pela mesma corrente elétrica, né? Os resistores em série, os resistores ligados em série, né, são percorridos pela mesma corrente elétrica. E outro fato também importante é aqui na observação, né, no observe, quando os resistores são ligados em série, toda a tensão aplicada cai gradativamente ao longo de um circuito. Isso quer dizer que a DDP aqui entre um resistor desse outro, eles podem diminuir, né, gradativamente no decorrer do circuito, tá bom? É isso. Vamos aqui agora falar. Vamos resumir aqui o que seria o resistor em série, né? Os resistores em série, a associação de resistores em série. Ele se resume, né? As resistências somam-se, né? Os potenciais elétricos somam-se também, e a corrente ela é igual para todos os resistores, né? Isso aí a gente já viu mais. Agora o que quero que vocês prestem atenção é exatamente aqui na equação. A equação, né, do resistor equivalente nada mais é do que a soma dos resistores que existem no circuito. Então, se for 3 resistores, R1 mais R2 mais R3, se for mais de 4, usa essa equaçãozinha aqui. Ou seja, vai ser na soma aí consecutiva aí. Essa é a representação do resistor equivalente. R é Q e S é muito importante. Isso aqui é a unidade, é o ômega, é o símbolozinho da ferradura. Isso aqui é a unidade de resistência. Não esqueça, eu gosto de cobrar muito em prova a questão da unidade, tá bom? Agora vamos para a associação de resistores em paralelo. A gente vai logo aqui direto para o desenho, do lado direito superior. Isso aqui representa a associação em paralelo. Observe que eles estão paralelos ao outro, né? O R1 paralelo ao R2 está paralelo ao R3. Tá bom? Aqui o que é que vocês precisam observar é que o potencial elétrico é o mesmo. Tá bom? O potencial elétrico é o mesmo nos três resistores. Okay? E observe, né? Em observe, geralmente a corrente elétrica ela se divide ao passar por eles, mas isso acontece se os resistores forem diferentes, tá bom? Se eles forem iguais, eles vão acabar tendo a mesma corrente elétrica.
O importante é que ela vai se dividir ao passar por eles, entendeu? Essa corrente ela vai se dividir. Se ela vai ser diferente ou não vai depender do resistor, tá bom? Então esse aqui. Agora outra coisa importante que vocês devem perceber, eu vou marcar com marca-texto, é que a resistência elétrica equivalente, né, do resistor em paralelo, da associação em paralela, ela será sempre menor do que a menor das resistências. O que isso quer dizer, galera? Por exemplo, se eu tiver o R1 e o R2 e o R3, se o R1 for 2, se o R2 for 4 e o R3 for 8, né, a resistência equivalente vai ser menor do que 2, entendeu? Porque o menor resistor é o que tem 2 ohms. Então essa resistência vai ser menor do que 2. É isso que ele quer dizer aqui com essa descriçãozinha que eu coloquei aqui, o marca-texto, tá bom? Passando aqui, nós temos o que? Nós temos a equação. Essa equação, galera, aqui, ela é muito importante porque ela só é válida quando num circuito é, por exemplo, somente dois resistores em paralelo, tá bom? Ela só vale quando vem dois resistores em paralelo, ou seja, R1 e R2. Então a resistência equivalente vai ser igual a multiplicação deles dividido pela soma entre eles, entendeu? Dividido pela soma deles. Essa é a multiplicação, produto deles dividido pela soma deles, né? É possível, aí aqui tem dizendo, é possível fazer por meio do produto pela soma das resistências individuais. Já o conjunto da equação é essa aqui, quando vem mais de dois resistores, tá bom? Já é mais complicado, porque é o inverso das resistências individuais, e tem que usar aí umas regras do MMC, ou seja, muita matemática envolvida, tá bom? E resumindo aqui a associação de resistores em paralelo, né? Na ligação em paralelo, a corrente elétrica divide-se, né, de acordo com as resistências elétricas de cada ramo. A resistência equivalente é menor, ó, observe, a resistência é menor que a menor das resistências. Ou seja, a resistência equivalente ela tem que ser menor do que as menores das resistências. E no caso, todos os resistores encontram-se ligados sobre o mesmo potencial elétrico, né? Então eles possuem o mesmo potencial elétrico, tá bom? Então é isso, eu resumo. Aqui nós temos, por exemplo, a associação mista de resistores. A associação mista de resistores, galera, se a gente for olhar aqui para o desenho, nós temos aqui, por exemplo, três resistores ligados em série e ligados em dois resistores em paralelo, tá bom? É importante é que eles têm que ser resolvidos separadamente, tá bom? Vou passar aqui para a gente mostrar um exemplo. Por exemplo, esse desenho aqui de cima, ele exatamente temos que fazer o que? Qual é a sequência de resolver aqui? Nesse caso, quando a gente tem um aqui em série ligado a outro resistor em paralelo, a gente tem que resolver o paralelo primeiro. Para quê? Porque quando eu resolver esse paralelo, eu vou se tornar apenas um resistor equivalente aqui. Aí sim, eu tenho mais um resistor, mais um outro equivalente. Aí sim ele fica em série e aí eu posso somar. Já neste caso, nós temos aqui um circuito praticamente em paralelo, mas que dentro desse circuito em paralelo a gente tem resistores ligados em série, que é o caso aqui do R1 e R2 que estão ligados em série, e no caso do R3 e R4 que estão ligados em série. Aí lembra, nesse aqui a gente resolveu primeiro em paralelo. Nesse caso aqui eu não posso resolver primeiro em paralelo porque tem esses dois aqui em série. Aí eu tenho que resolver eles em série primeiro, depois resolver esses outros aqui em série. Aí a gente vai ficar um resistor equivalente aqui e outro resistor equivalente aqui. Aí sim, vai ficar apenas resistores associados em paralelo. Aí eu resolvo por final esse em paralelo. Lembrando que aqui primeiro eu resolvi o paralelo, depois em série. E aqui resolvi primeiro em série, de acordo com o sistema que me pede, depois que eu resolvi em paralelo. E é isso. Espero que tenham compreendido. Vamos aqui a um exemplo. Galera, aqui é o seguinte. Ele queria saber, por exemplo, nessa questão, os valores de resistores, né, resistências de resistores ligados em série e depois em paralelo. E aí ele deu 4 resistores, 10, 20, 30 e 40. Para isso, né,
ele deu as alternativas, né? Respectivamente, ele quer saber primeiro em série e depois em paralelo. Respectivamente quer dizer que ele quer saber a primeira aqui vai ser em série, primeiro número, e o segundo vai ser em paralelo, tá bom? E simplesmente em série basta somar. Então a resistência equivalente, no caso aqui a resistência equivalente, vai ser a soma de 10 mais 20 mais 30 mais 40, que dá igual a 100 ohms. Galera, se a gente perceber e vamos olharmos aqui para as alternativas, a gente já encontrou. Já encontramos. É qual? Alternativa C. Porque é o único que tem 100 ohms, entendeu? E detalhe, galera, se for para a gente calcular em paralelo com mais de dois resistores, que é esse caso aqui, a gente vai ter esse cálculo aqui, então é um cálculo bem complicado, tem umas regras em matemática, entendeu? Mas que realmente a gente chegou no resultado que é 4,8 ohms. E só para confirmar que ele diz que as resistências equivalentes dos paralelos tem que ser menor do que é menor das resistências, e realmente a menor das resistências é 10, e realmente 4,8 é menor do que 10. Então só confirma aí, bom, que tá ok, e é simples, galera. É simplesmente aqui não precisar calcular o resistor em paralelo, já aqui calculando em série já teria a alternativa correta, tá bom? Pega essa dica, não perca um tempo, né? Numa questão do Enem, pode só simplesmente fazer isso. E é isso. Eu espero que tenham gostado, aprendido, e até a próxima aula.